Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Longos, escreveu Rabindranath Tagore, são os caminhos da imaginação. E belos são os lados enflorescidos pela esperança. Suave, a brisa matutina, ornamentando a natureza de um delicado orvalho carregado de perfume. E infinitos os céus que lampejam com os relâmpagos e bailam como verdadeiros deuses durante as trovoadas. Longo é o nosso processo de iluminação interior. E essa iluminação interior constitui-nos uma das mais belas razões da vida. Recordo-me nesse sentido de um notável escritor inglês, mais ou menos entre os anos 45 e 70. Ele se fez um dos mais brilhantes escritores no mundo e os seus livros transformaram em verdadeiras páginas cinematográficas que granjearam muitos Oscars, cada um deles assinalado pela vivência das experiências humanas. Esse trabalho grandioso poderia hoje estar reunido em uma coletânea. E essa coletânea nos chamaria para a meditação em torno da vida. Esse extraordinário autor sempre sonhou em salvar vidas. Tornou-se médico, veio de uma das regiões do Império Britânico a Londres e conseguiu, com muito trabalho e dificuldade econômica, conquistar o título de médico. Naquele tempo, a medicina era socializada e atendia a critérios muito bem estabelecidos, mas tão profícuos e úteis quanto se poderia imaginar. E ele deu o melhor que tinha logo àqueles primeiros momentos em que ia fazer da sua profissão um córrego de luzes através da sucessão dos anos. Lembro-me de uma das suas maravilhosas experiências. Quem não se recordará naquele tempo das obras deste estranho e glorioso personagem, o jardineiro espanhol? É a história de um menino que vivia num palácio inglês, que vivia no poder e no abandono, mas que encontrou carinho de pai, ternura de mãe, no jardineiro espanhol. Quem não se recordará, pelos caminhos da minha vida, a estranha família Bradley? Ele escreveu páginas inolvidáveis que enriqueceram a imaginação do mundo, porque foi traduzido em muitos idiomas, do teatro, no cinema, no dia a dia. Passou a ser até moda dizer que estava lendo Cronin. Tão bela era a sua forma de escrever. Ele não escrevia como outros, ele construía vidas através de letras. Então veio a guerra. E ele percebeu que aquela floração de juventude deveria marchar para a morte. O império, o grande império, ofereceu as suas maiores reservas humanas para combater o nazismo, as doutrinas de enlouquecimento, sob a mão firme do rei Jorge VI
e depois da sua nobre filha, a rainha Elizabeth II. Crone escreveu, então, uma página que me sensibilizou durante toda a vida e que já tenho narrado com variações emocionais, de acordo com a minha sensibilidade no momento. Assim repetirei. Trata-se da forma de ele fazer a caridade. Era ainda religioso, mas se havia esquecido de Deus. É curioso, desde quando ele entrou na universidade, as primeiras aulas de anatomia comparada, levaram-no quase ao materialismo. Ele, no entanto, tentou manter a sua convicção interior. É vocação feliz da sua infância, da mãezinha tendo entre as pernas, juntando-lhe as mãos e dizendo, filho, vamos orar. Estava, portanto, ele em Londres. Ia conquistar o mundo. Era a sua esperança. E por isso mesmo, numa vida atribulada, ele se dedicava uma noite por semana a atender crianças em um lar de meninas órfãs. Era muito amigo da Madre Superiora, uma mulher a quem ele considerava uma verdadeira heroína. Fascinava-se com a grandeza desta mulher que renunciou à vida para construir vidas. E certo dia, ele recebeu um chamado urgente. Uma menina estava dominada por uma doença cruel na época. Estava quase a morrer. E a freira pedia que ele desse um salto lá, pelo menos para vê-la, a fim de garantir o atestado de óbito. E ele deixou seu trabalho no coração de Londres, em Northumberland, e foi até a cidadezinha próxima. E quando chegou ao corredor, a enfermaria, que não era mais do que uma saleta criada propositalmente para aquilo, dali ele ouvia a respiração entrecortada da criança. E quando ele entrou na sala pequena, uma menina de 5 anos, loura como um trigal maduro, com a dificuldade imensa de respirar, as marcas das garras da morte na face, as olheiras profundas e a dispneia, a respiração entrecortada e faltando, porque o croup estava devorando-a. Era fatal. Era um surto epidêmico em Londres. E ele compreendeu que ela ia morrer. Naquele momento, ele disse à freira, lamento profundamente, mas não posso fazer nada. Eu sou um clínico, ainda não tenho qualquer experiência. E ela disse, mas isso não é importante, doutor. Poderemos fazer uma traqueostomia, abrir a traqueia, deixá-la aberta, introduzir um tubo respiratório para que ela tenha uma morte menos asfixiante. Ele disse, mas eu me recuso. Qualquer tentativa nesse estágio irá levá-la imediatamente à morte. A freira sorriu para ele. Não há uma possibilidade de cura? Oh, sim. Pelo menos de não morrer agora, claro. Então, para ela que não tem nenhuma, existir uma merece o nosso esforço. Era imbatível a Madre Superiora. Ele sorriu e disse, convidei uma enfermeira para ajudá-lo. Já preparei tudo, o clorofórmio, o pequeno tubo, também a agulha para, naturalmente, fazer o cerceamento da distância. Já tomei as providências todas. Você não gostaria de fazer asepsia? Então escreveu o notável pensador. Dirigi-me a outra saleta para fazer asepsia.
Foi aí que eu a conheci. Era jovem, alta, sardenta, o cabelo muito bonito, os olhos vivos. E então ela me enxugou as mãos, me calçou as luvas e disse: doutor, é a minha primeira experiência depois que saí da universidade. Eu sorri para ela e disse: a minha também. Eu formei-me em enfermagem, doutor. O sonho da minha vida. Desde quando eu vim da minha cidade, trabalhei com denodo para ter o direito de curar. Pode confiar. Eu olhei para ela e disse: a pequena cirurgia terá 2 fases, a minha e a sua fase. Todo cuidado na sua fase, porque o paciente normalmente tem delírios. E se nós colocamos algo que é um petrecho, que é um curativo, há uma tendência de ele arrancar. E se ela arrancar o tubo, fecha-se a ferida cirúrgica e ela morre. Doutor, eu aprendi isso muito bem. Dirigimos-nos à sala. O velho candeeiro estava pendurado. Ela estava ofegante. Atrás dela estava a Madre Superiora, com um chumaço enorme de algodão e o clorofórmio. A garganta estava marcada, exatamente no lugar da traqueia. Então a Madre fechou os olhos. Estava orando. Estava orando. E eu me lembrei de Deus. Eu já me houvera esquecido de Deus. Fazia tanto tempo. E agora eu ia, uma criança ia ser anestesiada. A cirurgia era leve, era delicada, mas era um ato cirúrgico. A morte faz parte dessas experiências. Então eu pedi licença, me aproximei da janela e olhei pela vidraça transparente daquele mês de junho, o céu com algumas estrelas, na Londres sempre dominada pelo nevoeiro. E então ele disse: se tu quiseres, salva, tu podes salvá-la, eu sei. E as lágrimas me vieram aos olhos. Aproximei-me, peguei o bisturi, ela me passou com muita gentileza, e então eu dei o corte e escutei o sibilar da lâmina afiada separando os tecidos, e ela imediata me dava aqueles outros instrumentos para poder estancar o sangue e naturalmente impedir uma hemorragia. Menos de 10 minutos havíamos aberto, colocado o tubo, suturado os 2 extremos, o tubo estava ajustado. E milagre! Aquele rosto pálido, azuláceo, de repente, adquiriu cor. Era o sangue, graças ao oxigênio, que entrava pelo tubo e ia diretamente aos pulmões. Estimulava o pulsar do coração, que lhe estava dando vida. De uma respiração agônica ao estado de calma e de adormecimento. Passamos a sala, retiramos as luvas. Eu disse: senhorita, agora é com você. Cuidado. Esteja vigilante. O sono é um ladrão. É o ladrão que calça sandálias de veludos. Ele entra suavemente pelos nossos pés, vai amortecendo e ele nos rouba a lucidez. Doutor, eu estou treinada. Eu sei disso. Agradeço muito a sua preocupação. Irei dormir, disse ele. E qualquer uma coisa, estou aqui à sala ao lado. Pode me despertar. A índole a menina dormia como um anjo. Estava pálida, sim, porém com uma suave cor do sangue circulando no seu rosto. E aquela obstrução causada pelo Krupp desapareceu numa respiração artificial. Fui deitar-me. Não sei dizer quantos minutos ou horas passaram.
De repente, um tumulto pareceu adentrar-se no meu quarto. Alguém bateu a porta, agitado, levantei-me. Era ela. Venha, doutor. Eu já repreendi. Nunca se deixa um recém-operado a sós. Ela disse, mas venha rápido. Saímos a correr. Entrei na sala. Não ouvi a respiração. Olhei para ela. Estava morta. Olhei mais de perto. Procurei o pulso. Não havia pulso. Olhei para a enfermeira. Ela baixou a cabeça e disse, doutor, eu cochilei. Mas, dominado por uma onda de ira, ele disse, não podia ter cochilado. Você que estava para salvá-la. Mas eu estava tão cansada, doutor. A senhorita matou uma criança. Eu terei que documentar para entregar, naturalmente, ao nosso grupo especial, ao Sindicato dos Médicos. E depois da análise médica, passar à Justiça Civil. E a senhora será punida por prisão, por um homicídio. Homicídio culposo, mas também por negligência. Os olhos dela abriram-se e as lágrimas corriam volumosas. E eu senti um nó da garganta. Procurei em volta. Ali no canto estava o pequenino Cânulo. Apanhei-o. É que a criancinha deve ter o sentido e puxou. E você estava dormindo. E matou-a. E eu só vou chamar a madre daqui a poucas horas para prepararmos o enterro aqui mesmo, no orfanato. Ela não disse nada. Então eu comecei a fazer a acusação. Desde o nosso encontro até o momento em que estava narrando. Demorei 1 hora e procurei fazer com toda a justiça e veracidade. Chamei-a e li. Ela ouviu. Agora, por favor, firme, que foi exatamente isso que aconteceu. Ela tomou a caneta. Não enxergava do volume de lágrimas. Então, ela parou, olhou para mim, eu nunca me esquecerei, e disse com uma voz quase similar, doutor, dê-me uma nova oportunidade. Nova oportunidade para matar? Não lhe darei. Advertia várias vezes. A senhorita se formou para salvar vidas e logo no primeiro caso mata, por favor. Assine. Ponha seu endereço, porque na reunião médica da próxima quinta-feira estudaremos seu caso e a senhorita será chamada para depor entre nós. Ela assinou. Entregou-me a folha de papel úmida e com algumas lágrimas em forma de manchas. Dobrei-a, dirigia ao Conselho Geral de Medicina de Londres e quando eu fui para o meu trabalho, primeiro passei no correio, coloquei o selo e na hora em que eu ia pôr a carta na caixa, uma coisa estranha se me apossou. Era a minha consciência que me dizia, cuidado, ela já destruiu uma vida e você vai destruir outra. Releia para ver se não foi dominado pela cólera. Eu detive-me. Cheguei em casa à noite, abri o envelope, reli, mas era a verdade cristalina. Toda a verdade. No dia seguinte, fui primeiro ao correio e no instante de colocar a carta, se me repetiu aquela sensação estranha de culpa. Eu retive. E acredito que eu estava atormentado com o incidente. Era a minha primeira vez. Resolvi ler em casa com calma naquela noite. E assim,
decidi queimar a carta. Atirei-a à lareira que estava acesa. E me esqueci completamente. Passaram-se os anos e eu fui para a guerra. Eu era correspondente da Reuters, a empresa que dava notícias ao fresco e ao vivo, ao mundo. Depois da guerra, fui considerado herói pelas minhas felicíssimas entrevistas e reportagens. E a vida é curiosa. Eu não me lembrava mais daquele jovem. Eu agora era um homem maduro, casado, experiente. E havia sido chamado a Londres para receber uma comenda das mãos da rainha. Naquele dia, naquela noite, no Palácio de Buckingham, Sua Majestade ofereceu-me um dos mais honrosos títulos de cavaleiro do Império Britânico. No dia seguinte, em casa, o meu hábito de ler jornais, peguei o The Times e vi um texto que apaixona qualquer repórter. Ali estava, em letras garrafais na última página, a mulher que não dorme nunca. E uma fotografia. Era uma janela e uma dama um pouco gorda olhando o mar do país do sul. A cabeça branqueava, mas os olhos dela estavam bordados de estranha luminosidade. Aí fui ler. E à medida que fui lendo, era a minha enfermeira. Um repórter foi entrevistá-la, porque ela dirigia um orfanato com centenas de crianças. O seu orfanato recolhia as crianças órfãs de Londres que eram para lá mandadas nos dias terríveis dos bombardeios pela bomba V2. Ela havia mandado crianças para a Noruega, para a Suécia, para a América. Mais de 10 mil. E era fascinada pelo povo da modesta aldeia de mineradores de carvão. E então o repórter, emocionado, depois de fazer muitas perguntas e elas respondê-las a todas, disse: mas, senhorita, por que você está aqui num lugar tão miserável? Você deveria estar em Londres, em Paris, em Milão, em Zagreb, em qualquer lugar. Você é uma enfermeira extraordinária e veio para este lugar do fim do mundo. Ela meneou a cabeça e disse: eu vim reabilitar-me, porque há muitos anos. E contou a nossa história. Ela contou que depois que saiu dali do orfanato, ficou inquieta, porque ia perder o seu diploma. No dia seguinte, ela foi à Associação dos Médicos e perguntou à secretária: por acaso alguma correspondência para mim? Deu-lhe o nome. Ela disse: não. Houve reunião médica ontem? Ah, sim. Poderia dizer-me qual foi o assunto tratado? Eu estou na expectativa. Eu moro na Escócia e estou agora de mudança, queria corrigir meu endereço. A secretária foi gentilíssima. Tranquilizou-me, não havia nada em meu nome. No dia seguinte eu fui. Na outra semana, um mês depois, a secretária perguntou-me: mas por quê? Caso venha qualquer coisa para si, eu guardarei. E nunca chegou. Eu havia pedido ao médico que me desse uma nova oportunidade. E ele me deu. Então a minha vida não era a minha vida. Era a vida daquela criança de 5 anos que eu matei. Eu não tive coragem de dizer a ele que o meu último trabalho foi no lugar
No lugar muito infeliz, eu tinha que trabalhar à noite, limpar o chão com as minhas mãos durante a noite, para poder pagar as despesas da formatura. Eu não pude lhe dizer que eu desci a um nível de sofrimento e de necessidade muito grande, e perder o meu diploma, não poder salvar vidas, era morrer. Mas ele foi muito bom. Ele pediu uma nova oportunidade e ele me deu. Então o repórter perguntou: senhora, que humanista extraordinário. E ela disse: se é humanista, eu não sei. Eu sei que ele me deu outra chance. Como era o nome do médico, senhora? Não sei. Não lhe perguntei. E mesmo que eu soubesse, eu não lhe diria. Porque ele, para me salvar, cometeu um crime. Ocultou o crime para me dar a nova oportunidade. Então ela levantou-se e, olhando o mar do quadrângulo, ela disse: eu peço a Deus que onde quer que ele esteja, ele saiba que a oportunidade que me deu, eu devolvi a Deus em quase mais uma dezena de milhares de vidas que encaminhei para o mundo inteiro e que seriam devoradas pelo monstro da guerra. Onde quer que ele esteja, eu espero que ele leia. Crone olhou aquela senhora, a última matrona, aproximou-se da janela do seu apartamento de luxo, abriu-a. A cidade regurgitava. Ele jogou o jornal ao chão e lembrou-se de Deus. Fazia tantos anos que ele não se recordava de Deus. A guerra, as lutas da sobrevivência, as glórias da literatura. Então, ele se ajoelhou, levantou os olhos para cima e disse: tu que podes, bem, porque o repórter lhe fez uma segunda pergunta. É verdade que você não dorme? Ela disse: não, não é verdade. É um pouco de fantasia. É que depois daquela noite, eu nunca mais pude ter uma noite de sono. Então eu fico pelos dormitórios, atendendo as crianças que têm pesadelo da guerra, aos gritos, acalmando-as, cantarolando para uma para outra, para não acontecer o que aconteceu com a pequenina Loura. Então, depois do almoço, eu coloco um chumaço de algodão com água e álcool nos olhos e repouso. Então ele disse: muito obrigado, meu Deus. Eu lhe dei uma nova chance e ela soube aproveitar. Muito obrigado, porque você a mim também me está dando uma nova chance. A vida é este nascer e esconder-se do sol. É o brilhar das estrelas na treva da noite. E é o brilho da estrela solar na bênção do dia. Tudo se repete. Há uma causalidade universal. E há um universal e evidente repetir de experiências. Eu próprio digo que o Espiritismo é a segunda oportunidade que Jesus nos dá para nos redimirmos. E naquele momento em que ele falou que não nos ia deixar órfãos,
perto de Jerusalém, nas montanhas da Judeia, ele percebeu que não éramos capazes de ir a sós. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, que o mundo não conhece, a fim de poder repetir as minhas palavras e dizer coisas novas que ainda não se podia entender. Então veio o Consolador, mas agora não podemos mais cochilar, nem permitir no repouso na hora errada. Agora as vidas anelam pela vida. A dor bate em todas as portas e esperam a mão gentil para conduzi-la ao abrigo da paz. Esta doutrina que nos ilumina por dentro e que nos tranquiliza por fora é a segunda chance que o amado Jesus oferece ao seu rebanho terreno para que nestes dias tumultuosos possamos viver plenamente o reino dos céus com os nossos filhinhos, com os nossos companheiros, com a nossa família, na família universal. Nunca vos deixarei órfãos. E eis que o mundo espiritual verte sobre a terra bilhões de mensagens energéticas em ondas vibratórias de paz e luz, para que os horizontes da nova era nunca sejam sombreados pelo mal, pela perversidade, pelo instinto de destruição, porque é o reino de glória, de justiça, que se abrirá um dia não muito longe, como o reino de Deus e a glória perpétua. Então vale a pena a nós, espiritistas, desfrutarmos a glória de servir. Aquele que serve, cresce. Aquele que se serve, diminui-se. O Evangelho é uma canção. É semelhante a uma grande marcha do Exército da Paz. Quando a Revolução Francesa estava no auge, um jovem do interior foi tomado de um impulso e começou a cantar: avante, jovens! E a obra da Marselhesa ergueu a juventude idealista, os idosos que amavam a França, para poder derrubar a monarquia dos reis divinos, o absurdo do crime religioso abençoado, e dar ensejo à liberdade, à fraternidade, que mais tarde será repetida no Brasil, na expressão notável de Tiradentes: libertasque, será também liberdade, mesmo que tarde. Então, solidariedade, liberdade, igualdade, clamam as vozes imortais que arrebentaram as lápides dos túmulos e vieram dizer: espíritas, ponde-vos de pé. Nova era, Cristo triunfa, sede vós os jornaleiros da plenitude. Muita paz.